Olá pessoal, muito prazer, obrigado por estarem aqui. Bem-vindo ao nosso novo podcast, aí, o Factor Talks, tá? Eu sou Felipe Tadeu, sou gerente comercial e hoje a gente vai bater um papo com um amigo, né, um parceiro que nós há muitos anos já somos associados, Fernando Rosa, da FEAL. Oi, Felipe, tudo muito bem? Prazer, meu amigo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo e a gente gosta de receber muito bem os nossos amigos, nossos colegas aí, então preparei aqui um presente, um brinde aí especial da Factor para você, tá? Obrigado, gente. Você. Obrigado. Pode levar aí, fica à vontade. E acho que para começar o nosso bate-papo, queria que você se apresentasse em alguns minutinhos, a FEAL também. A gente Bem, vou deixar aqui também com você um livro da FEAL 40 anos, Opa! Né? Embora a FEAL esteja com 42 anos de vida já, né? Coisa uma entidade já longeva, né? Uma das mais tradicionais do Brasil. Obrigado. Que reúne toda a cadeia produtiva das esquadrias de alumínio e temos muito trabalho aí nesses 40 e temos muito mais trabalho pelos 40 que vem pela frente. Com certeza, desejo para vocês aí muita sorte aí, muito trabalho. Bom, o Fernando começou esses dias, né, Fernando, na FEAL. Você tem uma investigação aí, investigação aí? O Fernando, ele é já há 20 anos, pessoal. Já está na FEAL, né, Fernandinho? 42 anos a FEAL, aí, mais de 40 anos. E a FEAL é uma associação que ajuda muitos clientes, inclusive você, convido você que ainda não conhece a FEAL, a conhecer. Depois a gente vai deixar aí nos nossos comentários abaixo aí os contatos aí da FEAL para vocês baterem um papo. Hoje, nosso tema central aí do nosso podcast é falarmos sobre escassez de mão de obra. Eu acho que não é um tema específico para uma empresa só, né, Fernando? É de um setor, né? É de um setor. Você me perguntou como isso estava impactando, antes da gente entrar, né? A gente estava falando sobre como isso impacta o setor, né? Não é só o setor de esquadrias que sofre com a escassez de mão de obra, né? É o setor de construção inteiro, né? Não é só esquadrias de alumínio que sentem esse problema. É o setor de construção civil como um todo. Então, a gente tem uma pesquisa que a gente apontou que 96% responderam, dos pesquisados, entrevistados, responderam que é um problema a escassez de mão de obra. 96%. Então, a cada 100 respostas, 96 responderam que... Ou seja, é algo crônico. É crônico. Isso é crônico. Caramba. E quais as áreas, na sua opinião, Fernando, que são as mais impactadas? É produção, é instalação, são vendas, projeto? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Tá. Eu vejo que o mais crítico, posso começar por a instalação. Eu acho que o problema de instalação é muito crítico no sentido de... a gente sempre diz que você dentro da fábrica ainda você tem um ambiente controlável. Tá? Então você controla as variáveis, os seus processos. E eu sempre pego a experiência dos amigos, né, fabricantes, empresários, que eles dizem assim, aqui eu domino, aqui dentro da fábrica eu domino. Quando sai aqui do meu olho, debaixo dos meus olhos, eu não tenho muito mais controle. E tem alguns fatores que isso impactam, né? Muitas vezes você precisa de terceirização dessa mão de obra de instalação. E o turnover, se já existem turnovers nas nossas empresas, nos nossos quadros internos, quiçá nos externos contratados. Exato. Então você tem, assim, empreiteiros que muitas vezes não treinam suficientemente bem esses instaladores. Há uma rodízio de mão de obra também, que muitas vezes eles pegam alguém meio que avulso no mercado para começar a fazer o ofício. E a instalação é fundamental. Sim. Se você prepara um bom produto dentro de norma, dentro da sua fábrica, e aí você leva para fazer uma instalação, essa instalação é feita de uma forma equivocada, vai tudo embora. Exato. Né? Compromete a segurança, as estanqueidades, a questão das infiltrações, a vida útil do produto. Então, a instalação eu vejo como muito crítico. Entendi, perfeito. E você comentou desses 96%. Há dados recentes que vocês têm levantado aí de pesquisas que a FEAL sobre esse setor, sobre essa questão da... A gente acompanha, né? A gente tem um mapeamento, anual que nós fazemos, mas eu vou trazer um dado aqui da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção. No primeiro trimestre, foi gerado no setor da construção civil 100 mil novos empregos. Então, quer dizer, foi produzido, é o segundo setor que mais gerou empregos no Brasil.
Tá? Primeiro é o setor de serviços e depois construção civil. Então, 100 mil novos empregos em 3 meses. Só que a gente está falando de geração de emprego. E agora ele tem um problema, né? Esses empregos foram gerados, foram criados, mas quem são os profissionais que assumiram essas posições? Eles vieram preparados? Eles estão preparados? Né? Entendi. Então, esse é um dado importante. Quer dizer, a gente abre vagas de emprego, a gente tem vagas potenciais, mas muitas vezes a gente não tem o profissional adequado. Né? A gente fala muito da questão de ter uma pessoa certa no lugar certo. Certo? E muitas vezes você recebe uma pessoa que ela não está apta àquela função. Então você vai fazendo os seus jeitinhos, você gasta muito em treinamento, tem que gastar muito em treinamento também. Exatamente, né? Exatamente. E, na sua opinião, por que está faltando gente? É falta de qualificação? Isso é crônico. É crônico. Se a gente voltar lá para trás, a gente vai falar da educação básica. Quer dizer, novamente a questão da educação nos bancos de escola, elas são defasadas. Né? Hoje você tem, desde a primeira série dos ensinos fundamentais, uma aprovação meio que automática. Sim. Então, a gente tem a questão básica da formação de indivíduos, né, da educação. Né? Então, são mal formados. Tá. Né? E aí você também transfere isso para a cadeia técnica e universitária. Né? Então, faltam também que esses profissionais sejam treinados nas valências que a gente precisa. Por exemplo, vou dar um case recente. Nós participamos de o Ministério da Educação, ele abriu uma licitação, não é uma licitação, aí você vai ter que cortar depois, mas ele abriu um edital para formar a grade curricular da arquitetura. Então, a FEAL, junto com a Bividro, a gente fez um caderno de intenções para a Secretaria, para o Ministério da Educação. Tivemos até uma reunião com a subsecretária de Educação, porque o arquiteto ele é formado sem conhecer nada de vidro nem de esquadrias. Então, eu estou falando de um outro nível de especificação que vai exigir da construtora o saber comprar. Tá? Então, é bem amplo que a gente vai falar sobre isso, formação de mão de obra, né? Então, a gente está falando da capacitação básica da educação, do nível técnico e do nível universitário. Universitário tanto para nossas empresas, quanto também para as empresas de construção, que eles não sabem como comprar a esquadria, quais são os requisitos, porque mal sabem qual é o requisito de desempenho do vidro ou da esquadria. Então, nós temos esse pleito para lá, para incluir mais informações na cadeia de materiais sobre esquadrias e vidro, porque não se tem nada. Então, você viu que é crônico a coisa, né? É crônico. Então, desde o ensino básico até o universitário, faltam valências, faltam explorar melhor as competências do nosso setor para ter um funcionário mais bem formado, um profissional bem mais formado, né? Sim, perfeito. E na sua opinião, como que o setor de esquadrias ele se compara com outros setores da construção civil dentro desse tema? É o que eu falei, é uma coisa muito parecida. Na verdade, a construção civil ela se depara com um desafio que o setor de esquadrias também se depara. Hoje, a gente fala assim muito que o jovem ele é muito imediatista. Ele quer a coisa bem resolvida. Não sei se você sabe, e eu vou depois explicar porque eu estou fazendo essa comparação. Hoje, as músicas elas têm reduzido o tempo de música. Sim. É tudo muito rápido, né? Então, até as músicas, né? Os sucessos estavam 4 minutos e meio, uma média nas músicas, agora estão passando para 3,5, porque o pessoal consome muita informação rápida, né? Cenas de filmes e novelas também têm sido resolvidas, porque o pessoal não tem aquela questão de ficar muito tempo parado em alguma coisa. Então, o que eu estou falando por isso? Esse imediatismo, tanto na vida cotidiana nossa, na vida profissional também. O jovem, ele não quer mais serviços braçal, não precisa de um serviço braçal. Então, você cada vez menos vai ter mestres de obras, pedreiros, serralheiros, porque eles não vislumbram nisso um potencial de desenvolvimento para a sua carreira.
entendeu? Então, eles querem já ser CEOs, eles querem entrar e ser CEO já. Eles querem ser muito imediatistas. Sim. Então, um dos nossos desafios é mostrar que a nossa indústria é uma indústria de tecnologia, né, que oferece produtos de conformidade técnica, e tem pode ter um plano de carreira, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas esse é um grande desafio, não só para o setor de esquadrias, como para o setor de construção, é a atratividade. Entendi. Então, a gente tem que se mostrar atrativo. Hoje, os jovens ficam lá pensando como ficar ricos no TikTok, gravando vídeos, né? E esse é o caminho que eles querem a facilidade. Então, nós temos que ser atrativos. Se a indústria de esquadrias não se mostrar atrativa para esses jovens, a gente vai ter decorrência da falta de mão de obra. Perfeito. Muito bom. E aí agora entra, acho que um terceiro tema, acho que até fazendo um gancho com o que você está falando sobre atratividade, né? O que as empresas, as indústrias podem fazer em relação a isso? Seria um treinamento interno, escolas de formação? Que tipo de coisa ela pode buscar para ter essa... Se ela não vem capacitada, aí eu acredito que sobe para ela treinar. Como que ela poderia desenvolver melhor isso? Eu acho que esse é um ponto central também, Felipe, porque a gente vê assim, o que a sociedade prepara para a gente, deve oferecer, o que as entidades, mas as empresas são um papel fundamental. Uma dica para o nosso empresário aqui. Aonde vocês formam a sua mão de obra? Na grande maioria, vocês formam na fábrica, na sua indústria. Ele pega uma pessoa crua e vai desenvolvendo as potencialidades e valências dessa pessoa ao longo do percurso profissional dentro da empresa. Então, onde as empresas, no nosso segmento, formam profissionais é na própria empresa. Então, a gente precisa formar melhor, né? Trazer apoio do Senai, da associação, da FEAL, para melhorar essa capacitação. Porque vai meio que por osmose, né? O pessoal vai sendo formado, né? Então, a gente tem que melhorar essa questão de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, né? Outra coisa também, Felipe, que a gente tem observado, que essa mão de obra, carência de mão de obra, né? A gente tem bons profissionais no segmento, mas eles vão envelhecendo e muitas vezes vão deixando as suas posições e a gente não formou os seus sucessores, né? Então, a gente precisa ter dentro da fábrica um mecanismo, uma estrutura que possibilite um crescimento profissional, um desenvolvimento contínuo desse profissional, para que ele possa, a gente sempre fala assim, se vagou uma vaga de presidente, vamos abrir uma vaga de estagiário, porque a cadeia, né, tem que ser um suprindo o outro, um vai sendo promovido e vai subindo dentro da organização. Até nem falando muito de futebol, embora a gente torça pro mesmo time, né? Mas é algo que vamos pegar assim, existem times aí, para não falar nomes, né? Que investem muito na base. E esses meninos aí são o que depois é uma fórmula para sucesso, né? Sim. Porque você acaba criando uma cadeia. Claro, aí também cabe à empresa, ao clube, nesse caso, nesse exemplo, treinar bem. Né, ter uma política de treinamento, eu já visitei algumas indústrias que, inclusive, têm uma sala de treinamentos, inclusive incentivam, elas têm planos de incentivo para que o funcionário que se capacita, eles ganham também, ter esse retorno, até mesmo financeiro, por se capacitar, isso faz parte do PDI, né, que é um planejamento de desenvolvimento individual. Multinacionais têm isso, eu já trabalhei bastante com esse tema, né? Aqui na Factor a gente desenvolve, na Squad Group como todo, a gente desenvolve muito profissional e incentiva um profissional que quer estudar, e não tem uma fórmula mágica, é o que você falou, né? Pegar do presidente, gostei desse tema, sai o presidente, tem que colocar um estagiário novo. Né? Aqui a gente também trabalha dessa forma, eu acho que acaba não tendo segredo, você não vai achar. Mas você tocou num ponto importante, né? Você falou que citou as multinacionais. Eu também trabalhei em multinacionais, antes de estar na associação. E lá você vê que tem toda uma estruturação, né? Corporativa para treinamento, desenvolvimento, né?
as nossas indústrias, fabricantes de esquadrias, basicamente são indústrias familiares, né? Não é regra, mas via de regra são empresas familiares, né? E muitas vezes ela não tem essa cultura ainda do treinamento, né? Enraizado, né? Do treinamento dentro das empresas. Sim. Então, aí que aparece a FEAL, né? A FEAL com seus programas de treinamento, Exatamente. seus cursos, né? São vários cursos que nós temos, tanto presenciais quanto online. Tem a Academia FEAL, né? Que faço um convite para vocês visitarem, academiafeal.com.br, né? É o nosso site, onde você tem trilhas de conhecimento lá que apoiam, né? Podem apoiar o empresário a utilizar as salas de treinamento que eles têm lá e fazer conteúdos transversais também. São mais de 80 vídeos gravados, a gente está ampliando ainda, a gente vai dobrar isso até o final do ano. E a academia acaba sendo um apoio para o empresário a treinar. E outro detalhe também, Felipe, que a gente fala assim, hard skills e soft skills. Sim. O hard skills é aquilo que ele faz no dia a dia. É o corte, a usinagem, quer dizer, a competência técnica, a gente chama de hard skills, né? E soft skills também é uma coisa que a gente pouco vê, né? Que é justamente, o que seria isso? Incentivar o pensamento criativo, trabalho em equipe, exatamente, né? E a atratividade passa por isso. Para você trazer novos profissionais para o nosso segmento, a gente precisa se mostrar atrativo. Ele tem que ter um bom ambiente de trabalho, né? Cultura organizacional. Então, nós temos que desenvolver essa questão também no fabricante. Quando eu falei que sai um presidente entre o estagiário, é aquela questão também. A gente tem que possibilitar, dentro da nossa indústria, esse rodízio de atividades, né? Esse rodízio de atividades. O profissional que está ali precisa ser um profissional mais eclético. Porque se ele está só focado naquela atividade, ele não conhece as outras atividades, onde ora ele é cliente ou ele é fornecedor das atividades, ele também não sabe qual é a competência. Quer dizer, ele não dá valor para o rapaz de estoque, né? E também não dá valor para a expedição. Quer dizer, ele tem que entender um todo. Então, acho que essa questão também dos rodízios, incentivar o ambiente de trabalho, se conseguir trazer mais atratividade para o nosso segmento, né? Tem que saber que é um produto técnico, um produto que leva para as casas, para as moradias, segurança, conforto térmico, acústico, estanqueidade. Quer dizer, é muito bom também você, quando o seu funcionário estiver integrado ou na integração do seu funcionário na sua empresa, você faça esse trabalho de mostrar o que é o setor para ele. Sim. Que ele não está só cortando o perfil, que aquilo lá vai se tornando um produto e esse produto vai ser destinado à sociedade e tem uma função, um desempenho específico desse produto, que entrega qualidade de vida, né? Então ele tem que entender que ele faz parte daquele endereçamento de fachadas, daqueles belos prédios que estão montados aí nos grandes centros, aquela casa de alto padrão, que aquele produto foi ele que fez, que ele concebeu, ajudou a conceber, né? Produzir. Cria valor para ele. Cria valor. Perfeito. Cria valor. Com certeza. Aí a gente falou um pouco sobre essa questão dos treinamentos, valorização. Achei muito legal. Você até comentou um pouquinho dos projetos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os projetos que estão em andamento aí, ou previstos, né, pela FEAL para combater esse tema e ajudar as empresas. Primeiro, novamente, refletindo, né, a importância que a FEAL tem como entidade de classe em fomentar treinamentos e melhoria da mão de obra e capacitação dessa mão de obra. Hoje nós temos a Academia FEAL, que eu já citei, né, que faço um convite novamente para vocês visitarem. É muito interessante, é totalmente gratuita, 100% online. Nós temos parceria com o Senai, uma parceria desde 1988. Olha, né? É uma parceria de longa data. Nós temos mais de 5 mil alunos formados nas fileiras do Senai. Em São Paulo, nós temos treinamentos de serraria básica para ensinar o ofício, né? Em Osasco, Suzano e no Tatuapé, aqui em São Paulo. E temos uma unidade móvel também de treinamento. É uma unidade móvel que a gente tem, a FEAL dotou, junto com parceiros, né? Toda a parte de infraestrutura da carreta, e a carreta foi produzida pelo Senai na unidade de Lençóis Paulista. Então, essa unidade ela pode
permear todos os municípios do interior de São Paulo, levando também esse treinamento. Hoje ela está alocada em Osasco também, por causa da demanda daquela região. Uhum. Dentro desses cursos de serraria básica, a gente também tem o curso de execução de fachadas, que é no Senai Tatuapé, é o único do Brasil nesse sentido, né? Legal. Nós, lá tinha uma estrutura de instalação de elevadores nessa escola, nessa unidade Senai. Nós vislumbramos aquilo com um potencial para poder envelopá-la de vidro e alumínio, né? Os painéis de vidro nós envelopamos e a gente faz o treinamento desses alunos na hora da colagem do vidro, na hora do corte, da montagem do quadro, da instalação e também a gente treinar também as manutenções em substituições. Legal. Né? Recentemente, nós temos um exemplo, não é só em São Paulo que a gente tem essa atividade, recentemente, até com o apoio do Marcelo da Luminato, nosso conselheiro de associado à FEAL, nós levamos um treinamento de técnico básico de esquadrias de alumínio, de serralheria básica de esquadrias de alumínio para Santa Catarina. Olha só. Estamos indo para a terceira turma lá. E agora, recentemente, numa viagem que nós fizemos junto com o presidente da FEAL, Felipe Gátera, fomos até Salvador, e nós tivemos uma reunião no Senai Lauro de Freitas, né? Também com a participação da nossa coordenadora local, conselheira Ana Maria, da Única Esquadrias, né? E a gente abriu os canais para a gente de contato, e ela é uma grande incentivadora desse projeto. E nós vamos ter já, a partir desse mês, abertura de cursos online em parceria com o Senai, voltados para esquadrias, e já estamos estruturando, então, a parte de oficina física, né? Lá com eles também. Então, em breve, na Bahia, teremos também um treinamento em loco de esquadrias. Fantástico. Pessoal, então assim, tem bastante coisa, como vocês estão vendo, nosso amigo Fernando falando aí, bastante oportunidade de treinamentos. Então, assim, a gente está falando sobre um tema central, escassez de mão de obra, e aproveitem desse tempo que a gente está trocando essa ideia para poder pegar essas dicas que o Fernando está trazendo e aplicar na sua empresa, né? O objetivo nosso aqui hoje, e sempre foi e vai ser esse, ajudar o mercado com informação. Tem muitas coisas que o Fernando falou, eu mesmo não sabia, eu fico feliz em saber, e isso é bom, né? Isso é bom porque faz parte de um processo de disseminar a informação. Que esse é o papel da FEAL, disseminar informação e conhecimento. Perfeito. Podemos também fazer cursos em company, né? Nós temos o Luiz Caldo Vies, que é um parceirão nosso, todo mundo conhece. Sim. Ele foi professor do Senai por muitos anos, né? Foi consultor da FEAL há muitos anos e hoje ele aplica treinamentos em company para a FEAL também, né? Tem um número específico de pessoas que a empresa precisa ter para poder dar esse treinamento? Não, geralmente a gente usa uma estratégia, né? Por exemplo, o Luiz vai lá para o Ceará, por exemplo, em Fortaleza, nós temos lá vários associados, nós fazemos um pool e ele aproveita essa semana, né, para fazer faz um treinamento para todos. Treinamento Então, geral. fica aqui também uma provocação aos associados da entidade, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho, assim, não necessariamente sobre... Mas na sua visão, Fernando, como que você acredita que o uso de tecnologia, né, pode ajudar na otimização da mão de obra, na sua visão, em relação a... Você acha que a tecnologia tem um papel? Claro que tem, principalmente a FEX, em Squad Group, né? O Preference, estou na casa de vocês, mas vocês são referência para a gente, né? São associados nossos há muito tempo também. E também temos um curso, né? Acabei não falando, né? A gente também, a FEAL ministra, junto com a Squad Group, cursos de cálculo de esquadrias metálicas, curso do SEI. Passamos de mais de 100 treinamentos já, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente valoriza. É uma ação que a gente valoriza. Hoje, você pode verificar assim, tanto na área de projetos até instalação, a tecnologia da informação é fundamental. Então, os seus sistemas são fundamentais. Quando a gente fala na produção, por exemplo, né, você, através das listas de corte geradas pelos seus sistemas, você tem um aproveitamento das barras, coisa básica que todo mundo sabe, mas você elimina desperdícios, entendeu? Você integra a lista de cortes, quer dizer, potencializa muito, né, evita os retrabalhos, o desperdício, isso é fundamental. Quando você fala em projetos, você também tem dentro desses softwares uma série de bibliotecas técnicas, né? Sim. Que você tem lá, consegue acessar os catálogos virtuais, todos os componentes que vão ser utilizados, você faz a composição do projeto com muito mais facilidade, você brinca em trocar, assim, né? Você brinca em trocar.
projetos em 3D. Quer dizer, então, a tecnologia está aí, tem que ser utilizada. E antes da gente entrar em reunião, eu estava falando com o Felipe sobre uma visita que a gente fez de um associado, e ele ainda fazia o cálculo na mão. Ele está lá no Nordeste, né? Não por estar no Nordeste, mas ele está no Nordeste. E ele falou assim, olha, ainda faço aqui, eu confio no meu cálculo, né? E quer dizer, quanto tempo ele perde com isso? Quanto erro ele pode ter com isso, né? Então, até fazendo orçamento, também a questão do projeto, você ter os valores dos seus orçamentos compatíveis, né? Para até facilitar a tua equipe de vendas. A questão da instalação também, essa gestão de obras, o software também ajuda muito você ter um acesso fácil ao projeto, tem que ficar ligando o pessoal do campo para a base toda hora, tirando dúvidas, a interface entre sistemas, quer dizer, então... E faz parte da atratividade também, né? Exatamente. Quando você está falando com um jovem, ele não quer mais o serviço braçal, mas ele quer serviço tecnológico, ele quer estar atrás de um computador, atrás de um tablet, seja... pode ser também um diferencial para você trazer novas competências para o teu funcionário, né? Para aqueles que querem entrar no segmento. Sim. Então, é um atrativo também. Inovação, tecnologia, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Vamos falar um pouquinho de cultura, né? Como criar uma cultura que valorize o profissional, seja da produção, da instalação, enfim, da indústria? Vamos lá. Plano de carreira, uma das coisas importantes. Eu acredito que o jovem, ao entrar na empresa, ele sempre vislumbra aonde ele pode chegar. Se ele não tem esse horizonte de futuro, você vai ter o turnover. Ele vai procurar outro ambiente, outro segmento. Então, é importante que as empresas elas tenham consciência de imaginar o crescimento, o desenvolvimento contínuo desse profissional. Ela tem que dar ferramentas, treinamento, para o desenvolvimento, né? Então, o profissional ele tem que entender que ele está sendo valorizado. E a valorização não é só financeira, num bom salário. É um bom ambiente de trabalho, coisas básicas, como ter um bom refeitório, como ter um bom vestiário, né? Hoje você muitas vezes chega em empresas que não tem nenhuma dessas condições. Então você não trata bem o seu colaborador, você precisa tratar bem o seu colaborador, né? Para que ele se sinta confortável em estar ali, se sinta motivado em estar ali. Então, são pequenas coisas, né? Até de estrutura que a gente tem que pensar, de organização da fábrica, de organização do ambiente de trabalho. Então, vamos lá. O ambiente de trabalho, isso conta muito. Eu estive aqui visitando as instalações da Factory, eu fiquei surpreso positivamente, né? Não esperava mais que vocês... É isso que eu esperava de vocês realmente, porque pela excelência de trabalho que vocês têm. Mas um ambiente muito bonito, muito amplo, com área de lazer, quer dizer... Isso motiva o profissional, além do salário. Exato. Plano de carreira. Eu sei que tem empresas, da mesma forma que a gente tem empresas, eu dei alguns exemplos negativos aqui, eu vou dar exemplos positivos. A nossa indústria tem inúmeros exemplos positivos. Como você disse, né? A questão de treinamento. Eu conheço as empresas que bonificam seus profissionais por fazerem um treinamento. A própria Academia FEAL, eu tenho um depoimento também numa empresa do Nordeste que diz assim, para cada curso, para cada trilha que ele terminar na Academia FEAL, ele tem X reais em remuneração. Olha que legal. Isso é caso prático, isso é case, quer dizer, então, você investir no intelecto, né? No funcionário. Capital humano, né? De repente, R$100 que você investe nesse treinamento com ele vai ficar motivado, querer mais e vai investir a camisa da sua empresa. Né? Então, a política, então, também uma política para retenção, porque a gente fala muito em turnover, né? A gente troca muito, né? E cada vez que vem você tem que retreinar, formar novamente internamente. É muito maior, né? Exatamente. Então, há outras empresas também que têm planos de carreira muito bem estabelecidos. Aqui, empresa em São Paulo, infelizmente eu não vou citando o nome de todos, né? Mas senão a gente sempre esquece de alguém, então é melhor não citar tantos nomes de empresas assim, mas empresas que realmente eles têm toda a descrição de cargos e funções bem definidas e sabendo que depois de um certo tempo esse jovem vai migrar para a posição do 1 para o 2, da função 2 para o 3. Então ele sabe que se trabalhar bem feito, ele vai ter uma promoção por tempo e também por capacidade, por entregas.
né? E tem muitas empresas que já têm esse plano de carreira. Isso também chama muita atenção para uma retenção. Você tem algum caso que você queira comentar, por exemplo, que conseguiu melhorar? Se tem essas empresas, né, empresas que investem no desenvolvimento do profissional. Teve um que eu visitei recentemente que eu cheguei no refeitório, parecia um hotel, cara. Isso aí. Parecia um lugar de restaurante com chefe de cozinha e tudo. Você pega um exemplo. Muito legal, um ambiente agradável. Isso é um diferencial. Felipe, é a questão de cultura, de cultura realmente que você tem que criar no funcionário. Você vê assim diferenças no usuário que está no metrô e no usuário que está no trem. Né? Até pouco tempo atrás, o pessoal do trem não tinha esse controle, acredito que ainda seja assim, mas o mesmo usuário do trem, ele tem uma conduta diferente no metrô. Quando ele faz a baldeação para o metrô, ele multa, né? Porque no metrô, ele tem sido duas vezes jogar alguma coisa no chão, né? Então, você vê quem viajou a Disney sabe disso. Você não vê um lixo, ninguém joga nada no chão. Eu estive na Suíça e até os passarinhos falam mais baixo. Não, é impressionante, você não ouve nada na rua. Eles têm uma lei que depois das 10 não pode, sei lá, puxar descarga. Para não incomodar o vizinho. Exatamente. É um negócio, e é um ambiente. É um ambiente que você trata ali, o que transforma a pessoa, né? Sim. O EPI, o uniforme, quer dizer, o ambiente de trabalho, são coisas que são básicas, né? Mas que muitas vezes a gente não cumpre essa função. Dar condições ao profissional a fazer bem feito o seu trabalho, né? Perfeito, perfeito. A gente falou bastante sobre essa atração, não sei se você tem mais alguma coisa que você queira citar sobre como atrair o jovem para esse setor, se tem mais alguma coisa que você acha ainda que seria um diferencial, ou acho que esse tema a gente já bateu bastante aqui? Falamos bastante, mas todo mundo tem que ter a compreensão que se nós não mostrarmos atratividade, né, se a gente não encantar, o profissional é assim, hoje tem que encantar esse profissional para estar com a gente, né? Então, todo mundo busca esses profissionais. Eu até um tempo atrás estive numa reunião na Fiesp, onde um executivo chegou lá e falou assim para a gente: eu preciso de profissionais porque os meus estão, já falei sobre isso, os meus estão se aposentando e eu preciso atrair esses novos, né? Então, por favor, mandem para mim, tipo assim, qualquer um. Então, tipo assim, ele quer qualquer profissional, não é? Então, não é ir por aí, não é no desespero que a gente vai conseguir, né? A gente tem que mostrar realmente que setor é pujante, quanto fatura, quanto constrói, né? Hoje a gente constrói o habitat da pessoa, quer dizer, não fecha somente um vão. Nosso produto ele apresenta uma série de requisitos de desempenho que possibilitam uma boa vida para o usuário, né? Então, exato. Tem que ser atrativos no conceito de produto, de um bom produto, no conceito de uma empresa organizada, no sentido de ter um plano de carreira, né? E que ele vai crescer, que ele entra de uma forma na indústria e sai de uma outra forma, através do treinamento, do investimento no capital humano. Perfeito, perfeito. Você falou um pouquinho sobre sucessão, mas existe uma preocupação em relação à sucessão de mão de obra qualificada nas empresas? Então, você está falando de sucessão no operacional ou sucessão dos líderes? Eu acho que poderia abranger. Vamos falar primeiro da sucessão dos líderes, né? A gente vê isso de uma forma muito positiva. A gente vê que as empresas já estão, muitas vezes, na sua terceira geração de administração, na sua diretoria, e a gente percebe que esses jovens, né, sucessores, eles estão muito bem preparados. Sim. Muitas vezes o número 1 lá de trás não teve a possibilidade de cursar um curso de engenharia, etc. Ele começou a atividade, foi crescendo a atividade e não parou. Fez sucesso, eu vejo até em casa, né? Hoje a formação dos meus filhos é muito melhor do que a que eu tive. Embora eu tenha feito já 3 universidades, mas eles têm muito mais know-how, assim, no sentido de línguas, de experiências, na questão universitária, né? Hoje eu vejo que eles são muito melhores do que eu. Então eu também vejo que essa sucessão que vem na parte da alta direção, ela vem também com uma formação melhor. E não podemos nunca deixar de lado o
que esses líderes anteriores fizeram, o que eles construíram não foi pouco, Não. né? Não foi pouco. Então, a gente tem grandes empresas referenciais de referência no nosso segmento que esse trabalho foi feito pelos precursores, né? Sim, E isso não pode ser rasgado. Não, Ao contrário, essa experiência, esse know-how, essa inteligência que eles colocaram no seu negócio, hoje fica até mais fácil também para os sucessores pegarem uma máquina que está andando, né? Então, eu percebo assim, que na questão da alta liderança, os jovens estão bem formados, aí a gente tem aquela questão do conflito entre gerações, que isso também é um trabalho que tem que ser feito, né? Acompanhado, porque nem 8 nem 80, nem o antigo era tudo ruim e o novo é tudo bom, né? Então a gente precisa ter essa interface, pegar potencialidades de cada uma das gerações e aplicar na empresa. Isso já está acontecendo. Agora, a sucessão do operacional, né? Eu mencionei novamente, a gente aos poucos vai perdendo mentes brilhantes no setor, eles vão se aposentando, né? E aí a gente tem que ter essa transmissão do conhecimento, né? De que forma? Daquela interação que eu te falei. Perfeito. Né? A gente tem que pensar não só em célula, né? A gente tem que pensar no amplo, no conjunto. Então, eu acho que... e aí que está. Quando você também pega um jovem, e volto a dizer, as empresas criam seus profissionais, formam seus profissionais na própria quadra da empresa, no dia a dia, né? Mas muitas vezes forma de uma forma errada. Tá? Sim. Esquecendo os soft skills, né? Fica muito preocupado no hard skills e preocupado nos soft skills, né? Então, a FEAL, a Factory, o Padre Group, as universidades online que nós temos aqui, né? A gente tem algumas até pelo Alexandre Araújo, do Espanha e Mambi. São várias vertentes de capacitação profissional acontecendo no país, ainda mais no segmento, que tem que ser oportunizado para essas pessoas. Exatamente. Né? Então, a Academia FEAL, ela também é um vetor de integração. Tá? Você pode, aquele jovem que está entrando na sua empresa, você pode fazer, olha, vá lá na Academia FEAL, aprenda faça a trilha de normas, quer dizer, entenda quais são as normas que são aplicáveis no nosso segmento, porque isso é importante, porque é importante fazer um bom produto, né? Então, você pode utilizar isso também como na própria integração. Com certeza, sem dúvida. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos lá. Aonde que você acredita como que você acredita que vão estar os próximos, sei lá, 5, 10 anos em relação a essa... Se nada foi feito, então não foi feito nada. Se nada for feito, você vai ter, em vez de um profissional na sua empresa, ele vai estar no aplicativo de transporte, ele vai estar no TikTok, e é isso aí, é uma tendência no YouTube, né? Então, e a gente precisa, o nosso segmento, ele precisa da mão de obra, por mais que você tenha a automação já com as máquinas CNC, etc., né? Inclusive a gente estava falando sobre também da importância dos softwares, né? Quer dizer, você tem os softwares que já conversam, quer dizer, com as máquinas de corte, com os centros de usinagem, né? E esse é outro problema também, né? Que você muitas vezes investe no maquinário, no CNC, por exemplo, e que você não tem um profissional ali preparado para operar o CNC. Então, temos que trabalhar nisso também. O que a FEAL tem feito, eu acho que pode ser uma ponta do iceberg, né? O que a Factory e o Squad Group fazem também pode ser a ponta do iceberg, mas estão sendo feitos. Estão sendo feitos. Exato. A gente precisa realmente dar oportunidade dessas pessoas se atraírem pelo nosso segmento, né? Você acha que a IA vai... Novos entrantes, né? Você acha que a IA vai substituir essa galera? Ou até de alguma forma... Porque eu vejo que o pessoal tem medo, às vezes, de entrar e falar assim, não, mas a IA vai... Eu acho que algumas coisas sim, mas tem coisa que vai continuar... É igual aquele negócio, né? Quando lançou a internet, você me fala, vai acabar o livro. Eu gosto do livro físico até hoje. Eu só não leio mais o jornal. Mas acho que tem algumas coisas que não vão ser substituídas. A construção civil, a gente fala em industrialização, construção industrializada, em sistemas,
E aí, muitas vezes, você fala na industrialização, na indústria 4.0, quer dizer, na robotização, na montagem e entrega de peças prontas, quer dizer, janela já instalada já nas paredes. Quer dizer, isso já acontece no mundo. Já tem os exemplos na China, que você produz um edifício em curto espaço de tempo, né? Mas isso ainda está um pouco mais distante, acredito, no nosso cotidiano, aqui no Brasil principalmente, né? Com certeza. Então, a inteligência artificial vai afetar todas as profissões, já está afetando. O importante é que a gente vai ter que ter pessoas também para analisar aquilo que a inteligência artificial lhe traz, né? Exato. Não dá para você simplesmente fazer uma pesquisa e aceitar aquilo como 100%. Tem que ter alguém, uma cabeça pensante ali para falar assim, não, isso aqui precisamos ajustar, essa vírgula não está bem aqui. Então, ela vai impactar sim. Agora, a questão da robotização, da produção automatizada das esquadrias, já existem fábricas 100%, né? A gente vai visitar, inclusive, uma fábrica na China. É importante convidar também a quem está usando o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast. A FEL frequentemente faz organiza delegações empresariais, ora para uma feira na Itália, ora na França, ora na Espanha. E agora, esse ano, em novembro, nós vamos embarcar uma delegação para a China. A gente vai para a BAO Fenestration China, que acontece em Shanghai, né? Em novembro. Legal. E dentro dessas visitas, nós vamos até Pequim também, para fazer uma visita a um grande fabricante de esquadrias, que você tem uma automação gigantesca, tá? Não. Então, de qualquer forma, pode ter uma mudança desse perfil desse profissional daqui para frente, né? Talvez, se a gente pensa em uma automação de fábrica como um todo, talvez é uma pessoa mais voltada à tecnologia, que vai ter que estar controlando todos os processos, né? Quando a gente faz visitas também em fábricas de vidros planos, você vê que a planta praticamente, o float está indo, quer dizer, você tem um comando, poucas pessoas comandando o processo. As estruturas também já estão assim. Então, a automação também pode vir substituir, aí você vai ter um perfil diferente de profissional, né? Então, mas voltando à questão do futuro, a gente está fazendo alguma coisa para tentar minimizar esse impacto, através dos treinamentos, dos cursos, mas a mudança, o mindset é da indústria, do treinamento contínuo dentro da empresa, fomentar um crescimento. Muitas vezes o empresário fica assim, por que eu vou treinar se eu treino, depois ele vai embora? Sim, é uma crença. É uma crença. Não, assim, o que a gente vê muitas vezes na indústria? A indústria prefere buscar profissionais prontos. E quando ela vai no vizinho e procura um profissional pronto para trazer, tudo bem, ele resolve um problema aqui e abre lá um problema. Sim. Então, quer dizer, o profissional pronto é importante? Sim, importante, mas o mais importante é formar mais profissionais. E onde se formam mais profissionais é na própria empresa. Então, você tem que utilizar a FEL como apoio, vocês como apoio, outros institutos como apoio, né? Para formar dentro dos seus quadros melhores possíveis. Porque senão sempre vai ser assim, cobre a cabeça, enxuga gelo. Cobre a cabeça, a pé fica de fora. Cobertor curto. Né? Ou seja, então, assim, nos próximos 5 anos, a gente, né, 10 anos, ou seja, futuro, a gente vai ter uma mudança aí significativa no setor, ou não, né? Não como é a China ainda, acredito. O Brasil é mais difícil chegar a esse tipo de tecnologia, aqui demora um pouco mais, né? A construção civil ela requer mão de obra intensiva, né? Porque quando há uma crise, geralmente o pessoal investe, o governo vê a construção civil como um potencial de geração de empregos, né? Eu até mencionei no começo da nossa conversa que no primeiro trimestre foram 100 mil empregos gerados, quer dizer, então é uma mão de obra maciça, né? Sim. Então, mas ainda porque tem aquele viés, assim, uma mão de obra não qualificada, então é tipo uma esponja, qualquer profissional pode vir para nosso segmento da construção civil, né? É algo que a gente também está mudando também, né? Cada vez mais a gente precisa de mão de obra qualificada e os desafios cada vez são maiores, né? Então ele tem que vir melhor preparado também, não é uma mão de obra tão básica assim, porque senão é mais difícil você aculturar, treinar, né? Então também a gente põe um desafio, uma provocação para o setor, né? Tudo que a gente faz, inclusive com o Senai, são cursos de formação continuada, né?
Um desafio para o setor, e aí tem muito a ver com a maturidade do empresário do setor, em acreditar que ele vai estar fazendo um papel social também de formação, Sim. né? Que talvez a formação que ele deu para esse profissional, muitas vezes ele até pode não usufruir disso, talvez seja o concorrente que esteja usando. Mas se tiver todo mundo fazendo isso em grande escala, você quase que eu perco um potencial, um colaborador potencial aqui, o outro está formando também, e a gente faz esse câmbio. Por quê? A gente fala de curso de aprendizagem industrial, que é outra valência. A gente tem um projeto com o Senai, são 800 horas, é um curso bem extenso, tá? Seria assim, a formação de um profissional completo, tanto na produção, quanto na usinagem, né, no corte, na instalação. É um serraria pronto, né? Mas é um curso de 800 horas, que vai demorar pelo menos uns 2 anos para isso. Legal. E esse curso de aprendizagem industrial seria assim, meio período na empresa, meio período na escola. Então a empresa deveria investir, né? Quer dizer, a gente ainda não teve, a gente não girou esse treinamento, porque a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Do empresário acreditar que ele tem que investir nessa mão de obra, mesmo que eventualmente essa mão de obra não sirva para ele em algum momento. Vai deixar de servir para ele se não tiver um programa de retenção, um programa de incentivo, que a gente já conversou tudo aqui. Sim. Um bom ambiente de trabalho, futuro, né? Plano de carreira. Então, não é simplesmente isso, né? Formar, mas também tem que ter programas internos de desenvolvimento contínuo, de plano de carreira, motivá-lo a estar naquela indústria, naquela empresa, com aquela cultura, né? Sim. Então, esse curso de aprendizagem industrial é uma coisa que a gente gostaria de implantar. Mas para isso a gente precisa da indústria acreditando em formar esse jovem entrante e ficar lá, ele sendo formado um pouco na sua empresa e investir. Sim. Né? Essa é uma provocação que eu faço ao setor, né? Legal. E vamos para os nossos mensagem final. Queria que você, pode ir falando, olhando para a câmera, fica à vontade. Dissesse para o empresário aí, que está nos ouvindo agora aí, né, pessoal? Que está enfrentando esse desafio, você desse uma mensagem final para ele aí de tudo que a gente conversou em relação a esse tema. No foco especificamente, que é o tema desse bate-papo, que é a escassez de mão de obra, o empresário ele tem que ter a consciência de investir no seu quadro de funcionários, nos seus colaboradores. Eu lembro novamente, não é só a remuneração que conta. A remuneração é importante? Claro que é, né? Mas o empresário tem que pensar em proporcionar um bom ambiente de trabalho para os seus colaboradores, ter desenvolvimento do que a gente chama de soft skills, né? Quer dizer, que ele fomente o trabalho em equipe, né? O pensamento criativo. Quer dizer, liderança, o colaborador, ele não pode ficar imaginando que ele está entrando ali só para fazer aquela função, que ele está executando um produto de engenharia, que é a esquadria, né? Então, e quantas entregas esse produto de engenharia possibilita para a sociedade, né? Para os seus usuários? Então, questão das normas técnicas, de desempenho. Então, a gente tem que criar esse ambiente. Nós temos que fazer a nossa lição de casa para conseguir não só atrair, como reter esses profissionais para a gente. Então, passa inicialmente com uma visão estratégica do empresário a pensar, dentro de cada uma das suas estruturas, o que eu posso fazer para reter esse colaborador, para ser atrativo. Tá? E aí, você fazendo isso, você retém os seus potenciais, os seus talentos, né? Exato. E aí é mais fácil, é melhor reter os talentos do que ter que ficar treinando toda vez novos entrantes. Perfeito. Então, assim, é o repensar. Não tem um prato pronto, não tem uma lição pronta, né? Mas, assim, a alta liderança das empresas, das indústrias de esquadrias, tem que pensar nessa questão da gestão de pessoal, gestão do seu corpo de trabalho. Perfeito. E fala agora um pouquinho como que os empresários podem se aproximar da FEAL para contribuir, aproveitar todos esses projetos que você tem. Eu vou deixar aqui com o Felipe, eu já deixei o livro, agora eu vou deixar no resumo executivo, né? E aqui vocês vão encontrar, esse resumo executivo está publicado no site da FEAL, que é o afeal.com.br, e vocês vão ter acesso a todas as atividades que a FEAL faz, né? Então, eu convido a todos que estão nos ouvindo a entrar no nosso site, conhecer um pouco mais da atividade da entidade, entender
quais são os aspectos que a FEAL possa colaborar com vocês, e a gente está disposto. A gente tem muitos produtos, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem manuais desenvolvidos para orientação do associado, manual de vida útil de esquadrias, manual de uso, limpeza e garantias. Uma novidade agora, nosso presidente Felipe Gattera autorizou, nós vamos trazer uma consultora para desenvolver em conjunto com o Sinduscon São Paulo um manual de especificação de esquadrias, no sentido de orientar a construtora, né, o pessoal de suprimentos, a comprar certo uma esquadria. Então isso vai ser bem legal, vai ser um documento que acho que vai ser bem utilizado e orientativo para as construtoras poderem comprar melhor e saber separar o joio do trigo. Então, se aproxime da FEAL, a gente tem uma equipe multidisciplinar lá, então a gente vai estar sempre do seu lado para poder melhorar os seus negócios. Show de bola. Fernando. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Pessoal. Espero não ter cansado vocês. Não. Recebi aqui o resumo. Agradeço muito você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Agradeço ao Fernando, principalmente, por ter topado vir aqui e trocar essa ideia com a gente, bater esse papo. Foi muito bom. E sempre quando a gente está junto, sempre sai boas ideias aí, né, Fernandinho? E convido você para seguir, tá? Depois eu vou deixar aí no descritivo as informações do Fernando, da FEAL, tá? Tiver dúvidas, perguntas, pode mandar, eu encaminho aqui para o Fernando, tá? Sobre esse tema especificamente, sobre o curso que ele comentou, enfim. Agradeço a sua audiência, curta, compartilhe esse vídeo, envie para o maior número de pessoas aí que você conhece. Nosso objetivo aqui é trazer informação, trazer temas que estão aí na cabeça do empresário e ajudar você, nosso amigo, nosso cliente aí. Fique conosco aí para os próximos episódios e um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Pra você aí. Obrigado. Tudo bom. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado.